Fala galera, beleza? Hoje eu trago aqui para vocês mais uma de nossas aulas, falando agora mais especificamente sobre o nosso modelo exponencial do nosso diodo, com um tom assim mais superior, um pouco mais de cálculo para gente. Na última aula eu trouxe para vocês que o modelo do nosso diodo é dado por essa equação, lembrando que o nome dessa equação é a equação de Shockley. Mas um problema que esse nosso equacionamento traz é que IS, que é a corrente de escala, ela costuma ser da ordem de nanoamperes ou até femtoamperes. E trabalhar com esses valores muito pequenos podem gerar alta imprecisão nos cálculos para a gente. Então, buscar uma forma de encontrar a nossa corrente do nosso diodo sem precisar utilizar esses valores é algo importante a se fazer. Pois vamos trabalhar um pouquinho matematicamente nessa nossa equação aqui. Bem, se a gente tiver dois pares ordenados de corrente e tensão, o que a gente pode fazer é dividir essas correntes e, consequentemente, dividir também o outro lado da equação. Dessa forma, a gente consegue cancelar o nosso maior problema aqui, que é justamente a corrente de escala, que era aquele valor muito pequeno que a gente não queria utilizar. Em seguida, a gente continua desenvolvendo esse equacionamento matemático para obter uma equação ainda mais direta. Ficamos então com o nosso equacionamento dessa forma, ao cancelar IS. Depois aplicamos o logaritmo natural dos dois lados, resultando nesta equação. E por fim, nós tiramos o logaritmo natural e colocamos log na base 10 no lugar dele e obtemos este equacionamento. A partir deste equacionamento, nós podemos obter de volta o cálculo da corrente. A obtenção desse cálculo da corrente é interessante, uma vez que na maioria das vezes é mais fácil a gente medir a tensão sobre o nosso diodo do que a corrente sobre ele. Comentando sobre essa equação, ela nos diz que se eu tiver um aumento na corrente de 10 vezes, eu vou ter log de 10. E log de 10 vocês sabem que é 1. Logaritmo de 1, só o que sobra é esse valor aqui, 2,3 zeta-VT. Acontece que para diodos discretos, eta é 2 e VT vocês já sabem que é 26 mV. Então eta-VT vezes 2,3 vai dar aproximadamente 0,12 volts. Então o que isso quer dizer para a gente é que quando a gente tem um aumento de 10 vezes na corrente, vai gerar uma variação de tensão no meu diodo de 0,12 volts. O problema é que quando a gente vai para a nossa curva do nosso diodo, a gente averigua que quando eu tenho um aumento de 10 vezes na corrente, a minha tensão aumenta 0,15 e não 0,12. Então, em caráter prático, uma forma que a gente pode fazer para ajustar essas nossas equações é o seguinte: nós podemos retirar esse nosso termo destas duas equações e colocar no lugar a variação de tensão que nós temos quando nós aumentamos a corrente em 10 vezes. Então vamos para uma análise gráfica. Bem, aqui eu tenho que a minha corrente ela é 0,1. Se ela aumentar 10 vezes, ela vira 1 ampere. E vocês devem perceber que bem aqui eu tenho aproximadamente 0,75 volts, enquanto que aqui eu tenho aproximadamente 0,9. Se a gente fizer a diferença entre um e o outro, a gente vai ter que a variação de tensão vai ser 0,15. Então este valor aqui é o que a gente vai usar no lugar deste nosso coeficiente. Vamos utilizar 0,15. Gente, lembrando que esse caso aqui é para o nosso diodo que nós estamos trabalhando, que é o N4001. Essa análise deve ser feita para cada diodo que você trabalhar. Então, eu trouxe aqui para a gente o exemplo exatamente desse nosso diodo 4001. Eu peguei um par ordenado dele, que é dado pela tensão em 0,8, onde a corrente fica em 0,23. É basicamente esse ponto aqui. Depois vocês verifiquem aí os valores certinho para ver se bate. E o meu Azinho, que é exatamente esse valor aqui, é de 0,15, que foi aquele que a gente acabou de calcular. Então dessa forma o meu equacionamento fica assim.
E aí, para confirmar se esse equacionamento está condizente com a nossa curva, eu joguei diversos valores aqui, ó, de V1 e obtive a minha corrente. Então vamos fazer uma análise gráfica aqui para ver se esses valores de corrente que nós encontramos é condizente com o nosso gráfico. Então, o primeiro valor que a gente encontrou aqui foi de 0,6, que dá mais ou menos bem por aqui. Vocês veem que fica um pouco abaixo de 10 mili e nós obtivemos a resposta aqui do nosso cálculo de 11 mili. Então fica um valor bem próximo aí da nossa realidade. Já o próximo valor foi de 0,7 volts. 0,7 volts fica aproximadamente aqui. E nós vemos que, graficamente, a corrente que é para passar é em torno de 50 a 60 mA. Vocês veem que a corrente resultante nossa aqui foi 54, um valor também bem próximo. O próximo par foi o que a gente utilizou aqui para a nossa continha. E o último par que nós temos é 0,9. 0,9 fica aproximadamente aqui. E a gente vê que a nossa corrente é aproximadamente 1. O nosso cálculo deu aqui 1,16. Então vemos que este nosso equacionamento está condizente com o nosso diodo. Uma coisa importante para nós relatarmos é que esse procedimento que nós fizemos é interessante para modelar o diodo em uma região onde ele se assemelha a uma reta. Então, a situação onde substituímos aqui o 0,15 é condizente com esse intervalo aqui. No momento em que ele começa a curvar, nós poderíamos montar um outro modelo matemático para essa região. Então fica aí a ideia de que se nós quisermos modelar o diodo completamente, nós podemos utilizar uma função piecewise, onde nós montaríamos várias equações de reta e cada equação de reta representa o nosso diodo em um intervalo. Gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Até a próxima!